Existe uma palavra em japonês que não tem tradução direta em nenhuma outra língua. Muen Shakai, sociedade sem conexões. Em Tóquio, pessoas morrem sozinhas em apartamentos todos os dias. Não de violência, não de doença súbita. Morrem de invisibilidade. E a cidade, essa cidade de 14 milhões de almas, absorve essa ausência em silêncio, como absorve tudo, com uma educação perfeita e impenetrável. Aiko Tanaka sabia tudo isso. Havia traduzido artigos sobre o fenômeno, havia lido os estudos, havia entendido o conceito com a clareza fria de quem processa palavras por ofício. O que ela não sabia é que uma noite de outubro ia transformar esse conceito abstrato em algo muito, muito concreto. Em Tóquio, o perigo não grita, não arromba portas. Ele usa terno, acena a cabeça no elevador e espera. Esta é mais uma história dos contos do Penumbra. Era 3:12 da madrugada de uma segunda-feira de outubro, quando Aiko terminou a última tradução do dia e foi até a varanda, um espaço do tamanho de um tapete, mas que era o único lugar do apartamento de onde ela conseguia ver o céu. Ela conhecia aquele prédio melhor do que conhecia qualquer vizinho. Sabia que a mulher do 7º andar regava as plantas às 7 horas da manhã, que o homem do 11º assistia televisão até meia-noite com a cortina aberta, que o apartamento em frente ao dela, o 83, tinha as luzes apagadas às 22 horas sem falta. A luz do 83 estava acesa. Estranho. Ela ficou parada, não por curiosidade, por aquele instinto anterior a qualquer pensamento racional. O homem se movia devagar demais, com cuidado demais. Carregava algo. Aiko recuou instintivamente para dentro do apartamento. Coração acelerado. Ficou parada no escuro por 30 segundos. Depois, pegou o celular. Eu preciso ligar. Eu preciso ligar agora. A polícia chegou às 4:05. 2 policiais uniformizados e o detetive Sato, que havia sido acordado e demonstrava isso apenas pela imperceptível imprecisão do nó da gravata. Tanaka-san, obrigado por nos contatar. A senhora poderia descrever exatamente o que observou? Um homem no apartamento 83 do prédio em frente. Ele carregava algo embrulhado em plástico preto. O volume era longo, do tamanho de uma pessoa. Ele se movia como se estivesse tentando não fazer barulho. Que horas a senhora acordou? Eu não estava dormindo. Trabalho à noite. Entendo. Há quanto tempo a senhora está acordada? Isso é relevante? Aiko reconheceu a pergunta pelo que era, mas respondeu mesmo assim. Desde as 15 horas de ontem, mas eu sei o que vi. Com certeza, nós vamos verificar. Eles foram. Voltaram 17 minutos depois. Tanaka-san, o apartamento 83 pertence ao Sr. Kenji Mori, 41 anos. Ele estava dormindo. A sala estava em ordem, sem plástico, sem volumes fora do lugar. O Sr. Mori se mostrou completamente cooperativo. Ele teve 17 minutos para organizar tudo. Tanaka-san, a privação de sono pode causar distorções na percepção visual. Não é incomum. Se observar algo novamente, não hesite em nos contatar. Ele disse isso com tanta gentileza que Aiko quase agradeceu. Quase. Depois que eles foram embora, ela ficou parada na varanda no escuro, olhando para a janela apagada do apartamento 83. E pensou, eles disseram ao Kenji Mori que foi ela quem ligou. Disseram o andar, talvez o número do apartamento.
Aiko passou o dia seguinte trabalhando normalmente e pesquisando, com a mesma atenção que dedicava a um texto difícil, procurando o que não estava dito. Yumi-chan, você sumiu. Onde você está? O apartamento 83 havia tido uma moradora anterior, uma mulher chamada Yumi Hasegawa. Última postagem em redes sociais, 9 dias atrás. Uma foto de ramen, comentários de amigos perguntando se estava bem, sem resposta. Ela foi ao prédio em frente no dia seguinte. A porteira, uma senhora de uns 65 anos que claramente tratava o trabalho como missão de vida, tinha muito a dizer para quem perguntasse com a delicadeza certa. A Hasegawa-san foi embora de repente. Deixou tudo. Roupa, utensílios, até uma planta que ela cuidava todo dia. O ex-namorado dela veio perguntar por ela. Ex-namorado? Eles se separaram há quanto tempo? 6 meses. Mas ele continuava aparecendo. Ela não parecia aliviada quando ele vinha. Como ele se chama? Ono-san, da Skei Ono. Eu sei porque ele deixou cartão uma vez, caso a Hasegawa-san aparecesse. Aiko voltou para casa. Pesquisou o nome. Engenheiro de software, 35 anos. Perfil limpo, sem registros públicos de incidentes. Uma foto de LinkedIn. Terno escuro, sorriso profissional. Olhos que não participavam do sorriso. E então, ela viu o endereço no cadastro do condomínio, que a porteira havia deixado aberto na mesa por um segundo descuidado. Daisuke Ono, Edifício Harumi, Shinjuku, apartamento 904. O apartamento 904, 2 andares abaixo do dela. O interfone do celular dela tocou. Tanaka-san, meu nome é Kenji Mori, apartamento 83 do edifício Sakura. Precisamos conversar sobre o que a senhora viu na segunda-feira. É importante para a segurança da senhora. Aiko ficou parada na calçada com o telefone na mão. O homem que ela havia denunciado estava ligando para ela. Sabia seu nome, sabia seu número. Como o senhor conseguiu meu número? O detetive Sato mencionou seu nome quando veio ao meu apartamento. Não foi difícil. O que o senhor quer? Avisar que a senhora está em perigo e que foi eu quem a coloquei nele, sem querer. Eu sinto muito por isso. Ele falou por 4 minutos. Aiko não disse nada, apenas ouviu. Kenji Mori era investigador particular, ex-policial da prefeitura de Tóquio. Havia sido contratado pela família de Yumi Hasegawa, que vivia em Osaka e havia perdido contato com a filha. A lona que Aiko viu eram os pertences de Yumi. Roupas, documentos, um laptop. Itens que precisavam ser retirados do apartamento antes que Daisuke Ono descobrisse que a família sabia do desaparecimento. A Yumi está em segurança. Ela está com a família em Osaka. Ela fugiu do Ono depois de 2 anos de relacionamento que ficou perigoso. Ela não avisou ninguém em Tóquio para não deixar rastro. E quando a polícia foi ao seu apartamento? Eles mencionaram que uma moradora do prédio em frente havia ligado. 9º andar, disseram. Janela da varanda. Tanaka-san. O Ono tem contatos na administração do condomínio de vocês. Ele descobriu quem é a senhora. Eu só soube disso hoje de manhã, quando um contato meu na delegacia me avisou que ele havia feito perguntas. Aiko olhou para a janela do 9º andar, para a luz acesa do 904. A sombra ainda estava lá, imóvel, e então a luz apagou. Tanaka-san, a senhora não deve voltar para o apartamento esta noite. Eu posso... Ela olhou para a entrada do prédio, para o painel do elevador visível através do vidro do lobby. O número descia, 9º andar, 8º, 7º. E viu a porta do elevador se abrir.
Daisuke Ono foi preso 8 semanas depois. As provas reunidas por Kenji Mori, combinadas com o depoimento de Yumi Hasegawa prestado em Osaka, foram suficientes para um mandado. O processo ainda corre. Sobre Aiko Tanaka, o que aconteceu naquela noite depois que seus olhos encontraram os olhos de Daisuke Ono através do vidro. Isso não está nos registros oficiais. O apartamento 1006 foi encontrado aberto 2 dias depois. O computador ainda estava ligado. Uma tradução pela metade na tela. Em Tóquio, existe um tipo de indiferença que mantém a cidade funcionando. Uma indiferença educada. Uma indiferença que evita perguntas, evita envolvimento, evita responsabilidade. Aiko Tanaka escolheu não evitar. Pegou o telefone, ligou para a polícia, disse o que havia visto, fez exatamente o que qualquer pessoa deveria fazer. O problema com interromper a ordem natural das coisas é que, às vezes, as coisas começam a se reorganizar ao seu redor. Se você chegou até aqui, talvez também não seja o tipo de pessoa que simplesmente ignora. Então, considere se inscrever no canal, ativar o sino e compartilhar este conto com alguém que ainda acredita que algumas histórias merecem ser contadas. Isso ajuda este projeto a continuar existindo, e eu ainda tenho muitas histórias para lhe contar. Até o próximo conto.